Nossa Senhora foi chamada pelo anjo da cheia de graça, plena de graça. E nós sabemos que plena de graça quer dizer plena de Deus, cheia da presença de Deus. Também dizemos de nós mesmos, estou em graça de Deus ou estou sem a graça de Deus. Ou seja, tenho Deus na alma ou tenho Satanás. Quem não está contra mim Quem não está comigo está contra mim. Mateus 12:30. Então o que é a graça? É a vida divina da alma. Quando uma alma está em graça de Deus, participa da natureza divina, como diz 2 Pedro 1, versículo 4. Quero falar um pouco sobre essa vida na graça. Por que Nossa Senhora é essa cheia de graça? E por que nós somos convidados a ter uma vida na graça de Deus? O Papa São Leão Magno, agora nós temos um outro Leão, 14. O Papa primeiro Leão, que é São Leão Magno, dizia: reconhece, ó cristão, a tua dignidade e, participando da natureza divina, livre-te de destruir com atos indignos a tua grandeza. Um dia Jesus mostrou para Santa Teresa d'Ávila uma alma em pecado mortal. E ela disse que era tão feia aquela alma que ela pediu para Jesus tirar aquela visão dela. Só que ao mesmo tempo, um dia Jesus mostrou para Santa Catarina de Sena uma alma em estado de graça. E Santa Catarina de Sena achou aquela alma tão bela, que o impulso do seu coração era dobrar o joelho e adorar aquela alma de tão sagrado, de tão santo, de tão belo que eram os fulgores que saíam daquela alma. São João Maria Vianney diz a história também que, passando, entre duas fileiras para ir à igreja, como sempre, lotado, o povo esperando ele viu um caçador com uma espingarda no pescoço e um cão de caça. E parou ali pro cão e disse pro caçador, acariciando ali o cachorro: que magnífico cão! Depois ele olha, fixa o olhar no caçador e diz: Senhor, seria desejável que a sua alma fosse bela como o seu cão. E aí o caçador perguntou para ele: mas como se perde a graça de Deus? Se perde com o pecado mortal. A alma na graça de Deus é semelhante a uma lâmpada elétrica acesa. Com o pecado mortal, a alma se torna semelhante a uma lâmpada queimada. Não dá mais luz, não serve mais para nada. E é assim mesmo, Quando queima a lâmpada ali, ela não serve mais para nada, não sei, ir pro lixo. Mas a graça de Deus se pode recuperar enquanto se é vivo, com arrependimento e com a confissão sacramental. E é nosso interesse não demorar a recuperá-la, porque cada momento vivido em pecado mortal é o momento de ser filho das trevas, ao invés de ser filho da luz. A humanidade ela perdeu a noção da gravidade do pecado. Faz mais de 10 anos, indo para 15 anos que eu atendo, converso com pessoas, direciono, não por graça, mas por misericórdia de Deus. Mas alguns anos atrás, a gente tem tido cada vez mais noção da necessidade de resgatar a pessoa do pecado mortal. Só que, infelizmente, quando você aborda isso, a tendência é a pessoa não voltar mais, porque ela não quer tocar naquilo que é grave na vida dela. Ela leva a falta na missa de domingo, aquilo que a igreja condena na sexualidade, como algo para depois, para amanhã, o regularizar a sua situação, o buscar o sacramento do matrimônio, o renunciar o espírito de morte que acompanha anticoncepcional e tudo que vem disso. Parece que é uma peculiaridade da comunidade, não é a doutrina da igreja isso. Ela caminhando a longos passos para o inferno, mas não tem pressa de resolver esse problema. E aí a gente vai meditando e vai pensando
como que Jesus, como que Deus, ele foi radical em relação a Adão e Eva, atrás daquilo que seduziu eles. Você pega, por que houve o dilúvio na terra? Por causa do pecado. Por que Sodoma e Gomorra foi destruída? Por causa do pecado. Tiro, Sidom, Corozaim, Cafarnaum e Jerusalém foram destruídas por quê? Por causa do pecado. Por que as guerras, a devastação entre os povos? Por causa do pecado. Por que tantas famílias são no inferno? Por causa do pecado. Por que tem tantos homens que vão para o inferno? Por causa do pecado. Então tinha uma razão alguns santos em tremer só de ouvir pronunciar a palavra pecado. O pecado mortal, se a ofensa a Deus é grave. O pecado é mortal se a ofensa a Deus é grave. É venial se a ofensa a Deus é leve. A maior desgraça que pode acontecer aos homens é aquela de cometer um pecado mortal. Mas o mundo inteiro está nessa. A pessoa ela não tem pressa de resolver essa situação. Tem pressa de resolver tudo. O celular quebra, não vê a hora de levar para arrumar. O carro bate, não gasta o que for necessário para consertar. Mas aí você fala de uma vida na graça, uma resolução na graça de Deus, o que acontece? É levada de qualquer forma. Então, meus irmãos, tenhamos pressa, olhando para aquela que é cheia de graça. Cheia de graça, por quê? Porque Nossa Senhora, meu irmão, nela o pecado não tinha atalho, nem chegava perto. Quem é a mãe da divina graça? É Nossa Senhora. É ela que nos gera a vida divina. São Leão afirma que cada fonte batismal é o seio virginal de Maria. Dela vem até nós a graça da regeneração, que é indispensável a quem pecou mortalmente e quem transformou tantos pecadores em santos. Lembremos, por exemplo, São João de Deus, jovem solteiro que passava de um trabalho ao outro sem nunca tomar juízo. Nossa Senhora aparece milagrosamente, livrando ele de um grave perigo, aparecendo-lhe e chamando à conversão. Diz para ele: um dia tu me amavas, João. Torne a me amar e a me ter devoção. Converte-te a Deus. O jovem fez isso seriamente e se santificou. Vamos nós também fazer isso seriamente? Quero encerrar com uma história de uma atriz, Maria Fenoglio, cujo nome artístico era Eva Lavaliere, que decidiu se suicidar, justamente quando tinha chegado ao ápice da fama e da glória mundana. Foi salva a tempo por misericórdia de Deus e foi iluminada pela graça. Então compreendeu finalmente quais são os verdadeiros valores da vida. Renegou a sua vida mundana, abandonou o teatro e iniciou uma vida de sacrifício sempre mais rica de graças e de virtudes. E ela escrevia no seu diário, olha que lindo isso: o meu ideal, Jesus Cristo. A minha ocupação preferida, a oração. O meu esporte preferido, estar ajoelhada. O meu perfume mais caro, o incenso. A minha joia mais preciosa, o rosário. Que lindo, meu irmão, que lindo é ser católico, que lindo é pertencer a essa igreja. E que lindo é saber que aqueles que têm uma conversão verdadeira e genuína, eles têm como joia predileta o rosário, como esporte preferido ficar de joelho. Quanto tempo a gente gastava jogando bola, nas vigílias das festas, das noitadas. Quantas vezes eu cheguei em casa de manhã cedo, voltava a pé das baladas e a aurora já ia vindo ali, chegava ali um dia, uma noite inteira de vigília para Satanás. Mas hoje Deus nos dá a graça de começar uma oração às 6 horas da tarde e terminar à meia-noite, que é as 1000 Ave Marias,
Quantas vigílias nós fazemos e proporcionamos ao nosso povo, onde passamos as madrugadas em oração. Daqui um dia terá a vigília de Pentecostes. Nós vamos estar pregando lá em Ponta Grossa. Depois a vigília da Imaculada, a vigília da virada do ano. Meu Deus, que graça poder reparar aquilo que eu dei para o mundo, aquilo que eu tirei de Deus. E tudo isso é a Mãe da Divina Graça que vai nos introduzindo e vai nos formando. Que nesse sábado mariano, há um ato de arrependimento, um ato concreto hoje. Repetir a invocação Mãe da Divina Graça, rogai por nós. Empenhar-se em evitar toda ocasião perigosa que possa fazer ele perder a graça, um segundo voto. Terceiro voto, fazer um ato de grande arrependimento por todas as vezes que perdemos a graça de Deus. Um outro ato que você pode fazer em reparação nesse dia, que é humilhante, mas que os santos faziam, beijar o chão pela sua conversão. Repetir com frequência a máxima de São Domingos Sábio, antes morrer do que pecar. E assim nós vamos indo, meu irmão, desejosos que a Mãe da Divina Graça rogue por nós e nos abençoe com uma conversão sincera nesse sábado mariano.